Eu ainda encontro muita resistência em muitas famílias a aderirem a uma dieta mais natural, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a alergia alimentar também tem um lado positivo. Tudo nessa vida tem dois lados, né? O lado negativo e o lado positivo. O lado positivo de ter uma alergia alimentar é que ela meio que obriga a gente, né? Em especial, claro, a pessoa que é alérgica, mas quando se trata de uma criança ou de um bebê, acaba que envolvendo a família toda, né? Então meio que obriga a gente a voltar a ter uma dieta mais natural, a se alimentar de alimentos mais caseiros, excluir os alimentos que são industrializados, né, que são altamente manipulados, que são os alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Então eu vejo muitas mamães procurando marcas de produtos confiáveis, né? Muitas vezes assim, bolacha recheada de tal marca, será que eu posso comer? Uma bala de tal marca, um salgadinho de tal marca, quando na verdade a gente deveria consumir menos desses alimentos e voltar, retomar aquele hábito da gente cozinhar em casa. E eu sei que é muito difícil a gente encaixar isso no nosso dia a dia também, porque não bastasse as dificuldades, os obstáculos da própria alergia, a gente muitas vezes não dá conta, né, de fazer todas as coisas de casa. E é por isso que a gente precisa de apoio, porque é super importante a gente voltar a ter essa alimentação mais caseira, mais próxima do que a gente tinha antigamente. Isso é um fator também que ajuda a criança a alcançar a cura mais rápido e que às vezes atrapalha um pouquinho e faz com que isso aconteça mais tarde, tá? Então, esse provavelmente é um dos motivos, ou melhor, são os motivos pelo qual a criança às vezes demora um pouquinho mais. Peraí, gente, tem mais perguntas, eu já até perdi aqui. Peraí. É super difícil achar algo para minha filha comer, ela tem alergia a leite de soja, corante, ovo, glúten, trigo, milho, banana, difícil até para produto de higiene. Os exames de IgE precisa ser feito com urgência ou se demorar a fazer o exame pode dar um falso negativo? Eita, peraí que tem duas perguntas aqui bem diferentes. Deixa eu falar primeiro aqui, ó, sobre o comentário da Helena, que falou que a filha dela é multialérgica. Então, gente, é claro que existem crianças que de fato são multialérgicas. A gente já considera a criança como sendo multialérgica quando ela tem alergia a 3 alimentos ou mais. E só que eu gostaria, assim, que vocês prestassem atenção. Eu nem tô dizendo que é o seu caso, tá, Helena? Porque eu não conheço o seu caso clínico, não acompanho a filha, mas eu tenho atendido muitos casos de hiperdiagnóstico. Já até fiz uma live para falar sobre isso também, que é aquela pessoa, aquela mamãe que às vezes ela não é bem orientada, ou às vezes ela é atendida por um profissional que não é especializado. Então, se ele não é especializado, ele não sabe fazer o diagnóstico correto, ainda que ele te peça exames. E aí é aquele médico que vai pegar um exame, por exemplo, de IgE, e tudo que apareceu ali positivo naquele exame, ele vai mandar você cortar da dieta. Ou então, ele vai imaginar que pode ser, talvez, quem sabe, um determinado alimento e manda você cortar da dieta também. Sem fazer, por exemplo, um TPO. Porque eu já atendi várias crianças que a mãe fala pra mim, olha, minha criança foi primeiro diagnosticada com APLV. Ela tinha... Nossa, tem cachorrinho latindo aqui no meio da live, gente. Ao vivo vocês sabem como que é, né? A minha criança, ela foi diagnosticada com APLV. Ela só tinha APLV. Aí o médico falou assim pra mim, vai pra casa, tira todo o leite e derivados e pronto. Normalmente eles falam só isso, eles não falam os detalhes, né? Até porque quem entende de dieta nem é médico, é nutricionista. Mas nem todas também vão saber orientar vocês em relação à alergia. E aí a mãe vai pra casa, tira essas coisas todas e ela vai descobrindo, conforme ela vai pesquisando, conforme ela vai falando com outras mães que ela precisa também prestar atenção nos produtos de higiene, que ela tem que prestar atenção às vezes até em brinquedo, tem que prestar atenção em produtos da escola, produtos escolares, no ambiente, isso e aquilo, algumas informações corretas, algumas nem tanto, algumas que confundem. E aí, às vezes, a própria mamãe, por conta, começa a achar que a criança está reagindo a tantas coisas, porque essa criança não estabiliza, e começa a ir excluindo um monte de coisa da dieta. E essa criança, às vezes, não estabiliza, não porque ela é alérgica a tudo isso, mas porque ela ainda não conseguiu tirar completamente a proteína do leite da dieta. Ou então, ela até é alérgica a mais coisas do que o leite, mas às vezes era o leite e a soja por reatividade cruzada e também o ovo. Só que aí
Enquanto a mamãe ainda não descobriu que era o ovo, ela foi tirando outras coisas, e a criança continuava sendo passando mal, com sintoma, e vai tirando, até que chega no ovo também. Enfim, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque a maioria dos casos que eu atendo, e mais uma vez, Helena, não sei se você tá aqui na live ainda, mas não tô dizendo que é o caso da sua filha, porque eu não acompanho a sua filha. Mas na maioria das vezes, quando eu atendo essas crianças, elas na realidade não são alérgicas a todos esses alimentos, ainda que elas sejam multialérgicas. Lembrando que multialérgica é a criança que já tem alergia a 3 ou mais alimentos. Então, ela pode ser multialérgica? Sim. Pode ser que ela tenha alergia ao leite de vaca, à soja, ao glúten e ao ovo, por exemplo. Agora, quando a mãe me aparece com uma lista enorme de 10, 14, 15, 20 alimentos, eu tenho uma tendência a desconfiar que foi um hiperdiagnóstico, porque a chance de que tenha acontecido isso é muito maior. Não quer dizer que todos são, tá, gente? Não é impossível, mas é assim muito, muito raro. E o número de pessoas que me procuram com esse tipo de diagnóstico, esse tipo de queixa, é muito maior do que o número de alergias que realmente existem desse tipo. Então, vocês tomem cuidado com esse hiperdiagnóstico, porque vocês começam a tirar, e a criança começa a ficar com problemas de nutrição, problemas de crescimento, desenvolvimento. O sistema imunológico dela jamais amadurece, porque você não está dando nutrição para essa criança, e aí vai virando uma bola de neve ao contrário, sabe? Ao invés dela ir melhorando, ela vai piorando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o hiperdiagnóstico, com a hiperexclusão de alimentos, tá? Porque se de fato ela é alérgica a tudo isso, é muito difícil mesmo, até para produtos de higiene, claro, porque tem alergia a tudo, né? Aí fica muito difícil realmente de fazer isso. Mas teve uma outra mamãe aqui que falou que também sente dificuldade e o filho dela tem alergia a soja e ovo. Neste caso, você vai ver que não é tão difícil assim fazer a dieta da criança de exclusão, se você pensar nisso que eu acabei de falar, da gente retomar a dieta mais natural, né? Voltar a cozinhar em casa e etc. Porque a maioria das receitas que vai ovo, a não ser um omelete, uma coisa assim que é basicamente ovo, dá pra gente fazer sem ovo.